Olá, eu me chamo Lucas Paganucci, sou psicólogo e esse aqui é um quadro do Pergunte ao Psicólogo, quadro onde eu vou responder perguntas que chegam até mim, às vezes presencialmente, às vezes na clínica, eu também recebo essas dúvidas, às vezes chega no Instagram, então eu vou deixar já o convite para você, se você tem interesse de fazer alguma pergunta e quer que eu responda aqui, você pode comentar aqui no YouTube, né, nos comentários aqui desse vídeo, entrar no @LucasPaganucci para você poder mandar dúvidas por lá também, que a gente vai tentar responder ao máximo possível, né, das suas perguntas. Essa primeira pergunta, ela é muito interessante, olha, sentimento de frustração ou desânimo tem a ver com ansiedade? Né? Qual é essa relação que existe com a ansiedade? E ela tem uma relação muito interessante que eu quero te chamar a atenção para isso, tá? Então, se você está sentindo frustração, tem sentido frustração e um certo desânimo em relação à vida, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que é inevitável que a gente precise encarar aquilo que nos causa certa ansiedade. Grande parte da ansiedade, ela se mantém justamente porque você está fugindo de situações que provocam ansiedade. E aí, você é impedido também de criar experiências que vão fazer com que você se habitue a esse sentimento e que você desenvolva a capacidade, né, aquela sensação de domínio, ou seja, que você tem certa capacidade de lidar com aquilo que você teme. E eu já vou chegar lá, como é que isso vai desencadear em desânimo e frustração. Tá? Na TCC, por exemplo, a gente tem os experimentos comportamentais ou a exposição gradual sistemática, que basicamente são estratégias comportamentais que a gente vai se expondo pouco a pouco, né, das mais fáceis, digamos assim, ou seja, com menos resistência, com menos sensação de ansiedade, de aversão, até as mais, a gente vai gradualmente subindo o nível. Por quê? Porque isso vai nos ajudando a desenvolver autoconfiança, confiança, sensação de domínio sobre aquela situação específica, e aí quando a gente vai habituando a isso, a gente vai aumentando gradativamente o nível, até que a gente chegue em situações que são importantes para nós lidarmos. E aí é um ponto importante, né? Quando você começa a se expor à ansiedade, aquela experiência ela vai deixando gradativamente de ser aversiva, de ser algo da qual você evita e vai passar a ser uma experiência que te gera crescimento. Isso é uma coisa muito interessante que acaba acontecendo, né? A gente olha para aquela experiência não mais como uma coisa a ser evitada, como, ai meu Deus, essa sensação de ansiedade é uma sensação de impotência perante aquela situação, aquele desafio, mas não, a gente vai começar a perceber, a partir do momento que a gente começa a se expor, a perceber aquela experiência como uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de superação. Quando você evita uma situação de ansiedade, a tendência é que nós sintamos, além de um alívio imediato, né? A gente sente um alívio imediato da ansiedade, mas ao mesmo tempo, junto com isso, vem o sentimento de frustração, de desânimo, de uma sensação de impotência, ok? E aqui que está a associação de ansiedade com o desânimo e a frustração. É essa sensação de impotência, de incapacidade de lidar com aquele desafio. Ao passo que quando a gente enfrenta o desafio, né? Enfrenta aquilo da qual nós temos medo, e muitas das vezes você vai perceber quando você enfrenta, você olha para trás e fala, nem era tão desafiador assim. O que acontece quando a gente enfrenta é que nós sentimos um sentimento de satisfação, de certo orgulho, né, em relação a nós mesmos, um sentimento de dever cumprido. Então, respondendo à pergunta, essa relação de frustração e desânimo com a ansiedade dá muito nisso, do comportamento que é desencadeado pela ansiedade, em resposta à ansiedade. Então, se você, por exemplo, tem um comportamento evitativo, você vai evitar diversas situações na vida profissional e pessoal, e a consequência disso é o quê? É de você se sentir impotente perante a vida, perante os desafios, essa sensação de que a vida, os desafios, eles são maiores do que você. E, obviamente, isso vai trazendo frustração, desânimo, seus objetivos vão ficando mais longe, mais distantes, mais improváveis de acontecerem. Então, essa é a relação de uma com a outra. Então, para a gente reverter isso, é importante a gente gradualmente estabelecendo desafios e superando e construindo essa confiança para que a gente restabeleça essa sensação de domínio e de que, né, nós temos certo grau de controle em relação ao nosso comportamento e de enfrentamento àquelas situações das quais nós desafiamos. Você quer que eu responda uma pergunta para você? Coloca aqui nos comentários. Espero que tenha feito sentido essa resposta para você, te ajudar de alguma maneira. Deixa aqui nos comentários como é que você hoje tem sentido frustração e ansiedade, né, e desânimo, e justamente por conta da ansiedade. E te vejo no próximo vídeo.